Olá, lindeza! Hoje eu vim pensar com você sobre como a gente pode sair do caos e colocar a vida em ordem sem se pressionar, sem ficar naquela loucura de quem precisa transformar com muita rapidez tudo na própria vida, como quem acha que caos é diferente de ordem. Como se as duas coisas fossem muito diferentes e como se elas não pertencessem ao mesmo universo. Mas antes, meu nome é Bruna Póvoa e eu quero compartilhar aqui com você a minha vida em construção, falando sobre energia feminina, sobre rotina real e projetos de vida. Se isso é algo que você quer para você, então você devia se inscrever e ficar por aqui. Vem comigo. Tem uma fase desse recomeço que a gente tem falado tanto, pelo qual eu passei nos últimos 6 meses, que não dá para romantizar. É uma fase em que você olha ao redor e não sabe nem por onde começar. Sabe, quando a casa tá bagunçada, tá pela metade. Você começa a organizar, começa a arrumar, e aí no meio você já tá extremamente cansada. Sabe, qualquer projeto, né? A casa é só um exemplo. A tua agenda tá um caos, por exemplo. Quando a cabeça da gente não para, porque é tanta coisa e ao mesmo tempo você fica paralisada, justamente porque tem muita coisa para resolver. São coisas demais que a tua cabeça não consegue parar de pensar sobre tudo que tem para fazer, tudo que tem para resolver. E esse episódio é para quem tá nessa fase, porque existem fases e muitas fases de recomeço que a gente reconhece um no outro. E eu percebi nos últimos tempos algumas pessoas que falaram comigo que estão passando por algo assim, desse caos, que não consegue ajeitar e que por mais que esteja tentando implementar as coisas que vê na internet ou mesmo que me ouviu falar, precisa de mais algum empurrãozinho. Então, pensando sobre isso, eu decidi fazer esse episódio, porque eu acredito que compartilhar a minha experiência nesses últimos meses possa te ajudar de alguma maneira, né? Não que, para mim tá sendo tudo lindo, é tudo maravilhoso, não, sem romantização. Por isso que eu digo que essa fase, principalmente, não dá para romantizar. Eu tive um período assim por aqui, sim, que a minha casa, a minha rotina e a minha cabeça estavam realmente num estado de pilha, que eu digo, que são pilhas de coisas inacabadas, que eu não conseguia eliminar, sabe? Você vai pensando, não, eu vou começar daqui então, mas aí no meio você já vê que tem que fazer o outro, e aí fica tudo inacabado. Então eram pilhas de coisas inacabadas, tanto em casa fisicamente, né, quanto na minha cabeça que é
era no imaginário mesmo, mas era como se eu tivesse pilhas e pilhas de coisas para resolver que eu não conseguia acabar. E aí foi que eu aprendi, na verdade não aprendi, né? É que eu já tinha ouvido isso, eu sou muito fã de Marvel. E para quem assiste os filmes também dos heróis, dos Vingadores, principalmente, no filme Os Vingadores, a Era de Ultron, o Vision fala isso pro Ultron quase no finalzinho do filme, que os humanos, de alguma maneira, acham que caos e ordem são opostos, né? E eu entendi isso nesse momento, nessa fase, em que estava tudo aquele caos e eu ficava tentando ordenar, sabe? Organizar. Eu entendi que, na verdade, eles não são opostos, mas a decisão de começar por algum ponto, qualquer ponto, pode não ser organizar, mas começar a fazer alguma coisa com esse caos. De alguma maneira, como bruxa também, eu consigo entender, perceber que o caos ele alimenta, né? Então não é assim de uma maneira completamente negativa que o caos existe, mas que a ordem faz parte desse caos, né? O que muitas vezes pode ser um caos para mim pode ser ordem para você, pode ser organização, né? Aquela coisa do no meu mundinho eu sei onde cada coisa tá, né? Não se meta na organização aqui da minha bagunça, porque na minha bagunça eu me entendo, eu sei onde as coisas estão, o que fazer com elas. Só que nesse momento, dessa fase, né, de recomeço que eu venho falando, em que a gente está se vendo num caos que é paralisante pela quantidade de coisas que você quer fazer, que você quer organizar, é quase insalubre viver com isso. Então, como que a gente faz isso, essa organização do caos, digamos assim, de uma maneira leve, né? De uma maneira que não te cause tanta frustração, que não te cause todo essa sensação de que não está indo para frente, porque é aí que a gente acaba desistindo e tem que começar de novo, de novo. Vamos começar com o porquê dos porquês, né? Por que o caos ele paralisa? Você já parou para pensar? Esse caos que a gente está falando que é um caos de excesso, né? Excesso de coisas para fazer. O cérebro não consegue priorizar. Então, quando ele está sobrecarregado, quando a gente está sentindo que tem muita coisa, que está querendo muita coisa, a gente se impõe muita coisa, você não prioriza. O que está faltando é priorizar. E aí a gente falou sobre isso nos últimos episódios, né? Sobre priorização. Mas o que acontece é que o cérebro ele entra nesse modo sobrevivência, né? Que as pessoas têm falado bastante, e aí ele escolhe não escolher. Porque quando ele está sobrecarregado, ele não consegue fazer uma decisão de uma dessas coisas, né? Ou seja, a priorização. Então, o modo sobrevivência é o menor esforço. Então, ele não escolhe. E aí que a gente começa a procrastinar, não exatamente por preguiça, sabe? Mas é uma exaustão cognitiva. Então, você acaba fechando mesmo. Teu sistema para, né? E aí não é uma preguiça, né? Mas o cérebro da gente vai por esse caminho que é a procrastinação, que é você, eu posso fazer isso depois, é a lei do menor esforço ali, que começa a agir para que a gente sobreviva. É o que o cérebro entende que você precisa fazer, né? Que o corpo precisa fazer. O menor esforço para sobreviver, porque ele chegou a um estado de exaustão. O que eu costumo fazer quando eu estou me sentindo assim, que foi um aprendizado, né, dos últimos meses, existe uma coisa que eu estou chamando de tipo brain dump, assim, porque
Sabe quando você posta aqueles photodumps que a gente fala, que é tipo todas as fotos, todas as coisas que você fez no último mês, assim. É um dump disso, né? Você meio que joga ali. Não joga fora, mas joga essas fotos. Então, é você jogar em algum lugar, né? Digamos que expressar tudo isso que está aqui dentro, que está se acumulando e que está te causando essa sobrecarga. Então, eu costumo ou pegar um papel e caneta, ou mesmo no computador. Eu gosto de usar o Pomodoro, então eu coloco ali 25 minutos, né, um alarme para 25 minutos. Nesses 25 minutos eu vou tentar escrever sem arrumar, sem ordem, sem nada. Só escrever tudo que vier na minha cabeça, tentando colocar para fora mesmo, por isso brain dump, tirar do meu cérebro todas essas informações. E aí eu faço isso por 25 minutos, descanso 10 minutos, eu levanto e vou caminhar. Geralmente as pessoas fazem 5, eu faço intervalos de 10. Dou uma volta, às vezes até uma volta na quadra, vou tomar uma água, ou às vezes eu vou até fazer um lanche, faço uma pausa para isso, né? E aí eu volto, faço mais 25 minutos, depois mais 5 minutos de pausa, aí 25 minutos, mais 10 minutos de pausa. Até eu sentir que coloquei tudo para fora. Você vai ver que dá um alívio, um certo alívio mental, assim, de você estar conseguindo colocar para fora aquilo, porque muitas vezes a gente só fica pensando e aquilo fica remoendo, você não consegue dormir direito, você não come direito porque você não está com a atenção naquele momento, na alimentação, naquilo que você está fazendo. Você acaba não fazendo tudo que, na verdade, é extremamente saudável, é necessário, né, para o nosso organismo, para o nosso corpo, para a nossa produtividade, para todas essas coisas. Você acaba não fazendo isso porque o teu cérebro não consegue desvencilhar desses pensamentos que são cíclicos e recorrentes. Você não consegue achar a ordem nesse caos e por isso a sobrecarga. Então, quando você faz isso, você passa a fazer as outras coisas com mais foco, mais atenção, porque você tirou a atenção dessa quantidade de pensamentos, sejam ideias, sejam afazeres, seja tarefas de projeto ou coisas do dia a dia, né, da rotina que você tem que lembrar de fazer. Então, fazendo isso, você já alivia um pouco. E aí, eu uso um certo método que são o método, acho que mais conhecido da história, que é o que o pessoal chama de to-do list, porque é uma lista de coisas para fazer, certo? Então você vai pegar tudo aquilo que você escreveu e você vai começar a separar o que é tarefa, o que é evento, o que é ideia. Eu geralmente crio bastante a torta e a direita, tem ideias, tem coisas sendo criadas na minha cabeça, mas se você não separa as coisas, aí aquilo nunca se concretiza, né? O que é projeto, por exemplo. Então, tarefa, evento, ideia e projeto. E tem gente que gosta de colocar também, separar essas coisas pelo que é rotina. A rotina e são todas as coisas, por exemplo, eu preciso, nesse momento, realmente eu preciso marcar consulta com o médico do meu filho, marcar consulta para mim, fazer um check-up, né? Isso são coisas que é rotineira, são coisas que têm a ver comigo, com a minha família, ou por exemplo, tem férias agora do meu filho, eu quero muito levar ele no museu, por exemplo. Então, isso são coisas que ficam na cabeça, né? Eu criei todo um cronograma de coisas para fazer nas férias com meu filho. Então, a minha cabeça estava bem atribulada nos últimos tempos com isso. O momento que eu coloquei tudo isso para fora, que eu organizei como um cronograma mesmo, realmente eu parei de pensar tanto nisso. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu preciso e tal.
Isso é um pouco rotina, né? São tarefas, mas da rotina. Então, fazer essa separação do que é ideia, do que é projeto, do que é uma tarefa realmente. Às vezes a tarefa é uma tarefa do projeto. Então, é muito importante fazer essa separação depois que você colocou tudo para fora. Você começa a separar o que é o que. E aí entra o to-do list, que são coisas, tarefas para você fazer. Então, você vai colocar o que é para fazer, e aí o que já está em andamento e o que já foi concluído. E a partir desse momento, praticamente tudo vai na lista do que é para fazer, certo? Desse do que é para fazer, você vai tirando o que dá para fazer. As coisas mais simples, por exemplo. As coisas mais fáceis, né? Digamos assim. Então, por exemplo, se eu tenho todas essas tarefas, como eu falei, marcar consulta do meu filho, isso é uma coisa bem simples de fazer, certo? Eu abro o aplicativo, eu entro lá, vou ver que dia que tem agenda para marcar a consulta para o meu filho e marco a consulta para o meu filho conforme, principalmente agora que vai entrar de férias, é mais fácil, né? Fazer o acompanhamento dele. Tem vacinas agora para fazer, tem esse tipo de coisa. Então, essa é uma tarefa super simples, certo? Se eu abrir meu celular, eu já faço isso. Então, eu posso tirar essa tarefa e colocar em andamento e já colocar em feito, certo? E aí a gente tem, geralmente, coisas muito mais difíceis, né? Eu, por exemplo, ainda estou escrevendo meu livro. Esta tarefa está em andamento já faz 3 anos. Então, tem coisas do livro, por exemplo, que aí eu faço uma outra lista, mas isso é só o meu jeito de fazer. Quando você faz esse brain dump e depois você seleciona tudo que é tarefa mesmo, que é mais urgente, por exemplo, tem gente que gosta de usar em vez de tarefas a fazer, em andamento e concluídas. Faz diferente, né? Um outro tipo de lista, que são. Nossa, fugiu, deu branco. O que é urgente, o que pode esperar e o que não tem nenhuma urgência, né? São modos, você pode pesquisar isso, procurar e implementar e buscar o que funciona melhor para você. Para mim, são as listas de tarefa, tarefa em andamento e tarefa concluída, né? Quando eu entrei em colapso organizacional, foi assim que eu saí dele, né? Que eu consegui me organizar mesmo. Eu criei esse sistema para mim mesma, com base em diversos sistemas, diversas teorias, diversos estudos com relação a isso. Como sair desse modo de sobrevivência, né? Parar de procrastinar e fazer realmente o que tem que fazer, para não paralisar mais. Então, toda vez que eu estou começando a sentir que tem muita coisa na minha cabeça, eu vou para o computador, eu abro um documento e eu começo a escrever tudo que eu tenho que fazer, que eu tenho na minha cabeça, coisas que são ideias que talvez eu não precise fazer. E por isso, depois é importante separar. Não é assim um bullet journal, por exemplo, né, de ficar colocando. Isso eu faço de maneira diferente, que é o meu planner. As coisas que eu preciso fazer naquele dia, a questão da priorização, tudo que a gente já conversou aqui nos últimos episódios. Mas são coisas que às vezes podem esperar e são coisas que às vezes são muito urgentes se misturando. Então, as duas coisas, ou seja, tudo isso junto, cria esse caos que você precisa de alguma organização. Não que sejam coisas opostas, mas que a ordem do caos muitas vezes é necessária para que a gente consiga continuar funcionando, né? Não para ser produtivo, não é para ser um vencedor, uma vencedora, porque eu fiz tudo que tinha na minha lista, porque não é uma competição, você está competindo com você mesma, não faz sentido. Então, para não existir essa pressão, para não ser uma coisa
muito complicada de fazer. Se você puder conseguir, né, criar um momento para você colocar tudo para fora, que seja só 25 minutos, faz uma vez só, né? Não é essa questão, mas como você consegue fazer para ter essa organização mental, digamos assim, para você sair de um estado de sobrevivência que te paralisou. Então, esse é só o primeiro passo. E tem uma ideia, uma teoria, né, muito forte, de que você deve começar pelo físico, né, para que essa organização mental aconteça. Como bruxa natural, eu acredito também muito que essa organização do material ela sirva para o espiritual também. Então, é a mesma relação, a mesma teoria. Ou seja, quando a tua cabeça está esse caos que a gente percebe que não está conseguindo nem fazer o teu cérebro funcionar para pensar em cada coisa separadamente, sabe quando uma coisa atropela a outra e você não está nem raciocinando sobre nenhuma delas separadamente, assim, você não consegue, não tem esse tempo, porque a tua cabeça está acelerada, né? Às vezes o caminho é começar organizando o físico. Eu começo geralmente com guarda-roupa, por exemplo. Ou pode ser só uma gaveta. Tem na mesa, a minha mesa de escritório tem uma gaveta só. Quando eu organizo ela, porque de tempos em tempos tem que organizar tudo, né? Quando eu organizo ela, eu já começo a sentir que tá mais, sabe, energeticamente falando, espiritualmente falando, são energias que você realmente organiza. Quando você está limpando, organizando, você está tirando aquilo que está travado, que está parado ali. E aí, isso funciona quando você faz uma limpeza, organizar o guarda-roupa, por exemplo. Por que eu acredito tanto em arrumar a cama todo dia de manhã? Por causa dessas pequenas coisinhas que são energia, que é uma coisa que você precisa, sabe? Faz movimentar, né, o teu dia e aquele espaço, aquele ambiente. Como eu trabalho em casa, é, organizar o meu espaço, manter ele limpo, né, mais organizado, funciona também para que a minha mente funcione com mais tranquilidade. E eu sei que parece loucura, mas faz muita diferença você ter um ambiente organizado, bonito, limpo, para você fazer qualquer coisa, na verdade, mas principalmente na criatividade. Muita gente fala sobre, é porque o meu ambiente criativo são exceções, assim, que seja bagunçado, que tá tudo virado, que a pessoa não se importa, sabe? E muitas vezes a pessoa acha que assim é melhor, mas ela tá travada num pensamento banal, assim, que muita gente fala. É como falar, eu sou noturno. Você pode até funcionar bem à noite, mas ninguém é realmente noturno. Nós somos animais, né? Somos seres diurnos. A gente foi feito, nosso organismo é feito para acordar com o sol e ir dormir com o sol se pondo. Então, são crenças limitantes mesmo sobre esse tipo de coisa. Como nesse caso, eu sou criativo quando o meu ambiente está mais bagunçado. Eu realmente acredito que cada um tem o seu jeito de criar a sua maneira, mas que um ambiente organizado, minimamente organizado, limpo e bonito, porque a gente se sentir bem nesse ambiente é um fator importante, tanto para a produtividade quanto para a criatividade. Eu acho que a criatividade até mais. Mas isso é só uma opinião. O que acontece de verdade é que o ambiente organizado comunica para o seu cérebro que você está no controle. Simples assim.
E isso libera uma energia mental para o resto do seu corpo, para você agir, entrar em ação, né? O que te tira daquele estado, né, do modo de sobrevivência que a gente falou antes. Então, eu te convido hoje a você pegar um papel e uma caneta, ou se você preferir digitar, né, pegar um documento no seu computador e fazer um brain dump completo, que é o que a gente falou. Escrever tudo que está na tua cabeça, incomodando você, numa lista, assim, sem ordem nenhuma. Então, o que você precisa, talvez, se você quiser, como eu faço, colocar ali um alarme de 25 minutos, lembrar de levantar e se mexer um pouco para você não ficar duro ali, e às vezes você também não consegue colocar para fora quando você passa muito tempo tentando fazer uma coisa assim. E aí depois você separa, você pode separar, a minha dica, tá? É separar em hoje, essa semana e depois. Que é mais ou menos o entre o que é urgente, o que não é urgente, e o que eu faço que é lista de afazeres em andamento e concluído. Porque esses dois, de alguma forma, acaba te pressionando, na verdade, a concluir, né? A limpar aquela lista. Não é o nosso objetivo aqui. O que eu quero que você pense é o que dá para fazer hoje, o que ainda dá para fazer essa semana e o que eu posso deixar para depois, que é um pouco da urgência, né? O que não é urgente, mas que não te impõe que você precisa concluir essas coisas. É para você pensar o que dá para fazer. E é só isso. Não resolver nada ainda, sabe? É você nomear. Nomear já alivia o teu cérebro para você poder começar a organizar esse caos. E talvez um outro convite seria você começar a organizar os seus espaços. E aí você vai vendo que a sua mente vai também organizando esse caos mental que estava te paralisando. Eu acho que a melhor forma de você combater, né, essa exaustão, esse caos, né, que às vezes é a gente mesmo que cria, né, e depois não tem muito, não sabe muito como lidar com esse caos, é um movimento. Um movimento, seja físico, seja mental, seja espiritual, de energias, seja como for, como uma boa bailarina, para mim o movimento é a resposta para muita coisa. Quando a gente se mexe, quando a gente se coloca em ação, em movimento, a gente vai encontrando geralmente a resolução de muitos problemas, de muitos trabalhos, muito do que a gente fica só aqui imaginando, pensando em como resolver, em como fazer. Quando você entra em movimento, muitas vezes, sem você fazer o menor esforço para, você encontra soluções. Eu acho isso fenomenal. E eu quero que você entenda que, nesse sentido, que a gente está falando sobre organização aqui, é que ela é um ato de amor próprio. Que você possa, através dessas práticas, dessa organização, entender que você pode começar da onde você está, com o que você tem, da maneira como você imagina, assim, criar movimento, né? E que a organização ela não é talento, é uma prática diária, e que isso com certeza vai mudar a sua vida, inclusive no sentido de perceber quando você precisa disso, quando isso é necessário, até que isso se transforme numa coisa natural, rotineira até. Então, organização é sim um ato de amor próprio. E na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre disciplina, mas uma disciplina gentil, que eu gosto de chamar de devoção. Eu sou devota de mim mesma.
Eu falei disso em alguns episódios anteriores e algumas pessoas vieram me falar, mas como assim? Você pode falar mais sobre isso? Eu resolvi fazer um episódio só sobre isso. Então a gente vai falar sobre como parar de procrastinar, que é um pouco disso que a gente falou hoje, como sair do caos, né? Desse estado de modo de sobrevivência que cria, né, a procrastinação. Mas como exatamente a gente sai de uma procrastinação sem destruir um processo? Porque muitas vezes, enquanto você está no processo, essa procrastinação, quando ela começa, porque você tem muita coisa na cabeça, esse estado de sobrevivência que te faz paralisar, acaba destruindo já o que você já tinha, né? E é aquela coisa do começar de novo, de novo. Então, eu espero vocês na próxima terça-feira aqui, pra gente pensar junto mais um pouquinho. Obrigada por pensar comigo hoje e até lá!